tá sendo aqui um feriado nesse frio. Mano, vocês são valentes. Glória a Deus pela vida de vocês. Isso demonstra fome. Fome de Deus. Amém. Ou eu estou errado? Vocês vieram porque a mãe de vocês mandaram. Ou que o pastor depois vai pegar no pé, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Vocês me ouvem se eu falar assim? Sim. Assim? Se eu falar assim? Sim. Pode ser? Maravilha. Pastor, tem problema? Não, senhor, fica à vontade. Fico mais à vontade. Como o pastor falou, meu nome é Fernando Ortega. Vocês podem me chamar de Fê, de Fernando, do jeito que vocês quiserem. Quem me conhece me chama de Fê. Quem não me conhece me chama de Fernando. Enfim. Estamos em casa, eu estou aqui à vontade. Às vezes o pastor fala, fica à vontade. Eu já me sinto à vontade. Não é por ser folgado, mas é porque eu me entendo dentro do corpo de Cristo. Então, apesar de não conhecer vocês, nome e tudo mais, a gente faz parte do mesmo corpo, né? É ou não é? Sim. Os caras estão meio receosos, assim. Sei não te conheço. Mas vai ter que me engolir sim, porque eu sou o corpo de Cristo e a gente faz parte da mesma família. Amém. Como o pastor falou, eu faço parte do ministério Não Morda Maçã, eu sou o líder e criador do ministério, que na verdade foi extremamente sem querer. O ministério tem 11 anos e há 11 anos atrás eu tive o desejo de colocar na internet coisas que Deus falava comigo, coisas que o Espírito Santo falava comigo. Eu sempre gostei de escrever, como o pastor estava falando aqui, a questão da escrita, eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu tenho cadernos até hoje guardados, cadernos que eu chamo cadernos de salmos. Nos dias ruins eu escrevia ali salmos, o que eu sentia, eu externava através da escrita. E também quando eu estava alegre, feliz, eu escrevia. Eu tenho esses cadernos até hoje, que sempre me abençoaram. E aí quando eu meditava na palavra, eu ouvia algumas coisas a respeito da palavra, eu tinha o hábito de escrever essas coisas também. Com a internet eu falei, eu vou começar a escrever lá, porque de repente, por exemplo, eu vou para a igreja e aí vou pregar alguma coisa, tem que ficar levando um caderno para cima e para baixo. Vou escrever num blog, na época era o blog, e aí eu vou colocar então essas coisas que eu sempre deixo lá, daí é como se fosse o meu pendrive da época. Hoje a gente tem o celular, com internet, na época não tinha, mas hoje tem, hoje com mais acesso, né? Antes não tinha com esse acesso, 2008 por aí, não tinha muito esse acesso. Eu uso o Evernote, que é onde você pode digitar, em todo lugar você vai estar com essas informações. Então eu usei o blog. O nome, eu sei, gente, que a Bíblia não fala que é maçã. Não, o ministério chama Não Morda a Maçã. Eu sei, às vezes alguns irmãos falam assim, misericórdia, heresia, porque a Bíblia não diz que é maçã. Eu falo, gente, calma, aquieta-te, não fica tão bravo assim. Eu sei que não é, mas existe um folclore que gira em torno da maçã. E eu, na boa, nem foi por querer esse ministério. Era para eu colocar coisas minhas lá, pertencentes a mim, não era para ninguém acessar. Os curiosos começaram a acessar e, enfim, o ministério ele cresceu quando eu comecei a contar experiências que eu tinha com minha hoje esposa, Franciele, linda, maravilhosa, ungida, cheirosa, tremenda, gata, está grávida de 7 meses. Parabéns. Obrigado, pastor. Da nossa primeira filha, linda, cheirosa, tremenda, ungida, gata, Letícia. Eu já estou economizando aí para comprar meu trabuco. Mas eu contava experiências que eu tinha com ela nesse blog. E o pessoal, na época, não se falava muito sobre relacionamento cristão abertamente assim. Os jovens sempre têm muita dúvida e às vezes têm vergonha de perguntar para o pastor. E aí joga na internet, pesquisa e acabavam chegando lá. E o ministério acabou tomando uma proporção muito grande. Hoje já fazem 8 dias, são 11 anos de ministério, mas há 8, 9 anos eu viajo o país ministrando seminários sobre identidade, sobre o prazer da leitura da palavra e também sobre namoro cristão. Então a gente fala sobre muita coisa. Existem, você pode acessar depois namordamação.com, tem um canal, tem um Instagram, tem um canal no YouTube, toda segunda-feira tem vídeo novo, mas no site em si, de segunda a sábado tem post, tem
artigo novo para edificar a sua fé. Então, sempre tem uma parada quentinha, um pãozinho gostoso para você comer, baseado nas Escrituras, lá no site. Então, basicamente, o ministério é esse. Hoje eu estou ministrando aqui, então olha só essa loucura. E aí, esse ministério, como eu falei, não foi... eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou começar a colocar coisas de Deus aqui, aí eu vou ter uma equipe de 10 pessoas, cada um vai postar num dia, e aí eu vou começar a viajar, vou começar a ministrar. Não planejei nada disso. Eu era sozinho, eu tinha um desejo de adorar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, me ajuda aqui a entender uma parada. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. O que é qualquer coisa? O que é qualquer coisa? Tudo. No mínimo é tudo, né? Qualquer coisa é qualquer coisa. Ou seja, a gente pode atualizar esse versículo para: portanto, quer comais, quer bebais, quer estudais, quer noivais, quer namorais, quer casais, quer fazer faculdadais. Tudo que você fizer deve glorificar a Jesus. E a pergunta é: tudo que você tem feito tem glorificado a Jesus? Então, naquela época, eu já falei: o meu relacionamento, eu não quero um namoro normal. Todo mundo tem um namoro normal. Se meu Deus é sobrenatural, por que eu quero um namoro normal? Então, eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem: olha que bonitinho aquele casal, olha que bênção. Eu não queria isso. Eu queria que as pessoas olhassem e falassem: eu vejo Jesus aí. Olha o jeito que ele trata ela, olha o jeito que ela trata ele. Eu quero isso para mim. É isso que eu queria. Para quê? Para me achar? Não. Para glorificar. Não, a gente acabou de cantar. Não é nada sobre nós. É sobre Ele. É refletir. É pegar isto aqui e introduzir no relacionamento. E fazer com que isso seja lido à medida em que as pessoas enxergam o nosso relacionamento. Então eu comecei a escrever a respeito dessas coisas, as pessoas começaram a entrar, e eu comecei a viajar, rodei graças e pela infinita misericórdia de Deus, o país ministrando. E um detalhe, eu sei o porquê eu estou aqui. A gente não tem esse tempo, mas a gente pode ter outros tempos. Eu não sou brasileiro, eu sou chileno. Vocês nem perceberam, né? Porque eu não falo assim com vocês, não tenho sotaque na hora de falar. Né? Eu não falo nada do Chile, que perdeu para o Peru, que droga. Eu não tenho sotaque, eu vim muito cedo para o Brasil e aí a história é longa, mas fui abandonado pelos meus pais e tudo isso tem uma influência muito grande naquilo que Deus foi construindo na minha identidade. Tem tudo a ver com identidade. A minha vida fala muito... tem muito a ver com identidade, porque quando eu estava no país, no Brasil, meus pais me abandonaram, eu fiquei sem identidade. Enfim, a história é longa, eu não posso contar aqui, mas a gente pode conversar em algum outro momento. E através do ministério, então, eu acabo viajando para um monte de lugar, coisa que eu não queria, não planejava, não pensava, nunca imaginei falando com pessoas. Antigamente, o fato de me imaginar na frente de 3 pessoas conversando, os meus joelhos já tinham comunhão íntima, sabe? Eu não conseguia, não tinha essa condição. Eu olhava para mim e falava: mano, não, jamais, nunca. As pessoas vinham falar: não, você tem condição, não, esquece isso aí, deixa isso aí de lado, velho. E agora, por exemplo, agora nessa quarta eu estou viajando, eu vou para os Estados Unidos fazer um tour de 12 dias ministrando a palavra. Assim, isso é Cristo quem faz. E assim, gente, na boa, eu estava falando com minha esposa, na boa, para mim não faz a menor diferença. Às vezes as pessoas falam: nossa, Estados Unidos. Para mim não faz a menor diferença. Para mim, fala assim: olha, Osasco, não faz a menor diferença. Às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, quando eu vou fazer um convite para mim, fala assim, eu sempre pergunto: quantas pessoas vão ter
peço algumas informações e aí as pessoas às vezes ficam meio boladas, ficam assim, nossa, mas quer saber o número de pessoas? Meu, eu não tenho o menor problema com pessoas, porque eu não estou nem aí para número. Minha preocupação é com nomes, é com a Juliana, é com o Carlos, é com o Flávio. E se forem 3 pessoas, para mim já é uma alegria, porque você não sabe o privilégio de falar com alguém, de poder falar de Jesus para alguém. É um baita privilégio que os anjos não têm. Então isso é muito... A compreensão... E por que eu estou dando essa introdução? Porque eu vou falar sobre relacionamento, sobre namoro, mas existe um fundamento por trás. Eu poderia falar aqui, vamos falar sobre beijo. Você tem que ter beijo, não tem que ter... É uma coisa... Mas isso é fruto. Eu quero falar do fundamento antes. Eu quero cavar antes. Você não levanta um prédio sem antes descer, para estabelecer estacas, alicerces que vão sustentar esse prédio. Eu não quero falar da janela ainda. Então, as pessoas hoje em dia valorizam números. As pessoas acham que um ministério de sucesso é aquele ministério que você entra no Instagram e tem milhões de seguidores. Um ministério de sucesso é aquele que tem um canal com várias visualizações. Um ministério de sucesso é aquele que é conhecido por um enorme número. Não é. Sabe o que é um ministério de sucesso? Um ministério que prega a palavra. Só a palavra. E hoje em dia está embaçado, hein? Hoje em dia está embaçado. Porque é louvor que não é bíblico. São palavras que não são bíblicas. Usam trechos da Escritura, mas não são de fato Bíblia, o contexto da Escritura. O Lucas aqui citou até o Filipenses, tudo posso daquele que me fortalece. As pessoas acham que eu posso tudo, então eu sou cabeça e não cauda e não sei o que, sendo que versículo anterior eu posso estar bem, posso estar mal, posso estar pobre, posso estar rico, posso estar passando fome, posso estar com a barriga cheia. Aí sim, tudo posso daquele que me fortalece. Então hoje em dia é difícil e a responsabilidade é nossa. Ele também leu um texto que eu amo, que é Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele que não anda, e preste atenção nesse texto, porque ele faz uma ação. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, você está andando, você se para e você senta. Verso 2: antes tem o seu prazer. Prazer. E para mim esse é o ponto mais alto desse texto. Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Amém. Pergunto a vocês, não precisa responder. Você tem prazer na lei do Senhor? Amém. Você medita nela dia e noite? E aí vem o fruto, que será como árvore plantada. Então, o Ministério do Amor da Maçã, ele tem como objetivo inspirar você a conhecer Jesus através da Escritura, através da palavra. A gente ouve falar de Jesus. Vocês estão ouvindo eu aqui falar de Jesus. Você ouviu o pastor falar a respeito de Jesus. Mas você ouviu o próprio Jesus falando dele para você? Essa experiência você só tem à medida que você lê a palavra. Só assim. A gente canta, sei lá, quero te conhecer, Jesus, quero te ver, ou a mesma Bíblia, a música aqui, lindo, lindo, lindo és. Eu estava em Canoas, eu estava me preparando para ministrar, era a última canção do Ministério de Música, e eles estavam cantando justamente essa música. Vocês conhecem? Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. A gente estava cantando essa parte da música. E aí, a gente estava repetindo, e eu, no meu coração, na intensidade, eu falava: Jesus, me leva à sala do trono, eu quero ver a tua beleza, eu quero conhecer a tua face. Você com certeza quer isso, não quer? E eu estava ali com todo o meu coração. De repente o Espírito Santo apareceu e falou assim: Fê, você quer entrar na sala do trono? Eu, opa,
como é que é? Você quer ver a beleza de Jesus? Eu, mano, sério? Você quer ver a face de Cristo? Eu falei, nossa, finalmente, cara, depois de tantos anos de evangelho, finalmente eu vou... Coitado, na minha cabeça eu já pensando nisso. Coitado dos irmãos, me trouxeram lá de São Paulo, Canoas, Rio Grande do Sul aqui, me chamaram para pregar, eu vou aqui cair no chão, Jesus vai vir, eu vou ver Jesus, o Espírito Santo, tá, eu nem vou pregar. Na última música, e eu já pensando nessas paradas. Fumaça vai vir, o anjo, aleluia, e aí, eis que te digo, levanta daí, eu vou te levar até a sala do trono. Na minha cabeça, essa visualização, vamos usar essa palavra, mística, que geralmente a igreja tem, estava na minha cabeça, no meu coração. Eu falei, nossa, é hoje, velho, é hoje. Aí eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, sim, bora. Ele falou assim, você quer entrar na sala do trono? Eu falei, eu quero. Ele pegou e falou assim para mim, entrar na sala do trono. Amém, Jesus. Você quer ver a beleza de Cristo? Passeia nas páginas, ela está aqui. Você quer ver a face dele? Olha aqui, está aqui. Aí eu me lembro quando Jesus estava na cruz, e ele solta aquela que para mim é a frase mais linda da Bíblia: está consumado. Tem tanta coisa por trás desse está consumado, tanta coisa que impacta a gente. E eu falei, na hora que o Espírito Santo me falou isso, eu comecei a tremer e chorava, não parava de chorar e chorava o tempo todo. E eu estava para pregar, e aí me chamaram, eu com os olhos desse tamanho, chorava de ombrinho, sabe? E aí eu peguei o microfone e fui tentar falar alguma coisa e comecei a chorar e foi louco. Engraçado, foi gravado isso, hein? Eu tenho a gravação disso aí. Foi igual aqui está sendo gravado. Oi, tudo bom, gente? E foi uma experiência tremenda na minha vida. E eu entendi que não existe outra forma. A gente canta tanta... E muitos dizem por aí que há um momento onde o crente mais mente é na hora do louvor. Tinha uma música antiga, faz um tempo já. Fala assim... Como que é? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. 3 coisas aqui, ó. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Lindo, né? Eita, crente me girou! Abro mão dos meus sonhos. Ok, não tenho tanto, vai, bora. Abro mão dos meus planos. Ixi, sei lá, velho. Deixa a vida me levar. Abro mão dos prazeres. Abro mão do por ti. Abro mão da riqueza, sou pobre mesmo. Abro mão das riquezas. E dizem que é o que mais mente. Sabe o que acontece, infelizmente, no nosso meio? Jesus, ele tinha discípulos. E ele quer que nós sejamos discípulos. Acontece que dentro da igreja existem poucos discípulos e muitos fãs de Jesus. Sabe o que é? Vocês conhecem Michael Jackson? Dá até falar, algumas coisas que a gente conhece, preste atenção nessa palavra, que a gente conhece a respeito de Michael Jackson. Já eu falei.
Já tô vendo cabecinha assim, já. E a gente, né, nosso inglês maravilhoso. Express the freedom, right? Spread the things round and let me know, né? Moonwalk, passinho pra trás, né? Aquele chutinho. Luz de lantejola, né? Brilhosa. E aí a gente vai um pouquinho mais profundo. Olha só, a gente está falando de conhecer o Michael Jackson. Lá em 1980, 80 e alguma coisa, acho que 83, ele fez um comercial para Pepsi, onde ele dançava lá, papapá, e saía fogos, e um dos fogos caiu na cabeça dele. Ele não percebeu e começou a queimar, e isso que começou a estragar a vida dele. Por quê? Porque foi muito grave a queimadura no couro cabeludo. Ele começou a tomar analgésicos, começou a se viciar em analgésicos, a ponto de que lá na frente ele morreu por causa de um excesso de analgésico, para poder dormir. Lá nos anos 90, a primeira filha dele, ou filho, não lembro, acho que é filha, ele pega no colo e finge que vai jogar da janela. Acho que a maioria aqui é muito novo para ver isso, né? O pessoal lembra, né? Ele finge que vai jogar, foi assim, meu Deus, que coisa absurda que o cara está fazendo. Casos de pedofilia, provado ou não provado, isso nunca a gente vai saber. Tem muito interesse envolvido nessa história. O que mais a gente sabe a respeito dele? Nariz dele, vocês lembram? Eu acho que ele desrosqueava e colocava do lado para dormir. Era bizarro. Sabe por que ele tinha aquele nariz fino assim? Porque quando ele era criança, ele tinha um nariz largo. E o pai dele criticava o nariz dele. Falava a respeito, zoava ele. E aquilo foi entrando no coração dele e começou a deteriorar a identidade dele. Quando ele cresceu e tinha grana, ele começou a cada vez mais afinar o nariz a ponto de ficar aquela coisa bizarra. Outra coisa que a gente conhece a respeito dele: nasceu negro ou morreu branco? Né? Enfim, a gente conhece muitas coisas a respeito do Michael Jackson, não é verdade? Muitas coisas. Eu poderia falar outras coisas, vocês poderiam falar a gente podia falar de outra personalidade e falar coisas que a gente conhece dele. Você conhece Michael Jackson? Conheço música, conheço isso, conheço aquilo, conheço roupa, já vi show, já isso, já aquilo. Conheço o cara. Agora a minha pergunta para você é: quantos de vocês já se assentaram à mesa para comer com ele? Alguém? Pastor? Não? Eu também não. E é isso que acontece nas igrejas. Tem muita gente que conhece Jesus, mas nunca se assentou na mesa para comer com ele. É igual fã clube, camisa de Jesus, faixa de Jesus, canta música de Jesus. Igual fã clube, camisa do Michael Jackson, faixa do Michael Jackson, canta a música do Michael Jackson, mas nunca se assentou à mesa para comer com ele. E sabe o que é sentar-se à mesa para comer com ele? Palavra de Deus. Só conhecem Jesus de ouvir falar, do pastor pregar, de líderes ministrarem, de YouTube, de internet. Só conhecem Jesus dessa maneira. Jó, capítulo 42, verso 5 diz isso: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Em João capítulo 4, mostra o diálogo da mulher samaritana com Jesus. E tem um dado momento em que Jesus, a mulher começa a argumentar: o pessoal fala que tem que adorar lá, o outro pessoal fala que tem que adorar aqui, não sei o que lá. E Jesus fala assim: vocês adoram o que não conhecem. E essa verdade ecoa até hoje. Tem muita gente que canta, que adora a um Deus que não conhece. Sabe o que é adorar um Deus que não conhece? Por exemplo, cantar uma música que diz: você é precioso, mais raro que o puro ouro de Orfir. É bonitinha, mas não é bíblica. Essa música não é bíblica.
Porque quando eu olho para a palavra de Deus, ela diz que eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que acontece? Um evangelho que tem sido pregado hoje, ele aponta você como um cara 10. Não, você é bom, você é tão bom, mas tão bom que Jesus veio morrer por você. Você é tão legal, tão precioso, tão... O amor de Deus é tão... que ele veio e morreu por você. Distorce o evangelho, ele bota você como sendo o centro do evangelho. E não é! É sobre ele. Não é sobre nós. É sobre ele. Nunca foi sobre nós. É por ele. Sabe por que Jesus veio? Para glorificar, para mostrar a misericórdia dele. E a misericórdia dele é a razão pela qual nós não somos consumidos. Para derramar graça. Que é essa diferença entre graça e misericórdia. Nós merecíamos ir para o inferno. Mas não vamos. Glória a Deus. Estou esperando aí os irmãos, né? Porque... Glória a Deus. Graças a Deus. O que é isso? Misericórdia. Você merece, mas por misericórdia você não recebe. Graça é o contrário. Você não merece, a gente não merece ir para o céu. Mas vamos. Glória a Deus. Por quê? Graça, favor imerecido. Só que o evangelho que a gente tem ouvido, e isso é a minha maior preocupação, queridos, é achar que a gente é alguma coisa diante de Deus. A Bíblia diz, deixa isso bem claro, que a quem muito se ama, a quem muito se perdoa, muito se ama. E o que acontece? O evangelho vai trazendo para você que você é uma pessoa tão legal, mas tão boa, mas tão genial, que aí você fala, tudo bem, é só eu aceitar Jesus e tá tudo certo, porque afinal de contas eu não sou uma pessoa tão ruim, né? Não sou tão mal. E aí você fala, já que eu não sou tão mal, o preço de Jesus pagou, porque eu sou legal. Você entende quão podre isso é? Se a gente pega uma criança que já nasce com um pecado nela, e ela tenta pegar seu relógio, e você, não, filho. Não, filho. Não, filho. E abre o berreiro e chora, faz manha. Agora, é porque ela é uma criança. Agora, transporta ela com essa mentalidade para, se tivesse 20 anos, forte. O que ela faria com você? Ela ia te arrebentar. Porque ela é má. Assim como eu sou mal. Ah não, Fê, calma aí, eu sou legal, poxa. Eu sou uma pessoa legal. Ah é? A gente pode colocar o que você pensou hoje. Então agora, 11 da manhã. 11 da manhã. A gente pode colocar o que você pensou hoje no telão para todo mundo ver? Você ficaria aqui? Eu não. Eu já tinha, A gente tem que entender o que o Evangelho mostra. Ele fala, ei, você não vale nada, mas eu gosto de você. O Evangelho diz, você é pobre, miserável, cego, nu, você não vale nada, você é pecador. Você é pecador. Ponto. Agora, vede quão grande é o amor de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Glória, pois, a Deus por causa do seu amor, e não a mim, porque eu não tenho absolutamente nada para oferecer. Esse tipo de evangelho faz com que a gente tente conquistar a Deus, e como isso é um absurdo, gente. Essa semana eu fui bem, li a Bíblia, não pequei, né? Me mantive firme, então estou com autoridade. O pessoal adora falar essa palavra. Autoridade contra o capeta. Então eu tenho autoridade porque eu estou lendo a Bíblia, estou espiritual. Uau. Ou seja, você pensa, bom, o que acontece? Eu li a Bíblia durante a semana, eu orei, jejuei, logo Deus está feliz comigo.
Agora, quando você peca, é o contrário. Ai meu Deus, Jesus está triste comigo. Eu chateei Jesus. E aí o que você faz? Você faz igual Adão. O que Adão fez? Depois que ele mordeu o fruto, eu sei. Depois que ele comeu do fruto, ele e Eva, o que eles fizeram? Se esconderam. Primeiro, eles teceram folhas para se cobrir. Então é a coisa que a gente faz. Quando a gente peca, o que a gente faz? Ah não, mas também, né? Também, né? É difícil, né? Ser jovem e se segurar, né? Também é difícil. Começa a dar desculpa. Ou seja, tenta, né? Apaga o histórico. E aí, segunda coisa que eles fizeram, ninguém me viu, ninguém me vê, se esconderam, buscaram se esconder. E o que você faz quando você peca? Você vai orar para Deus ou você... Aí na hora do culto você vai, nossa, semaninha foi passada, vou chegar lá, nossa, e o louvor, mano? Como é que eu vou louvar, velho? Pequei pra caramba. Como é que eu vou levantar essa mão ainda? Passado. Por quê? Porque a gente vive uma vida, um evangelho meritocrático. A gente tenta conquistar a Deus. A gente acha que se a gente trabalhar muito para Jesus, Ele vai nos amar mais. A gente age como Marta, fica correndo para cima e para baixo, mas não tem intimidade. Maria se assentou ali e ficou só ouvindo Ele falar. A gente acha que é por mérito. Se eu orei, então Deus está feliz. Se eu pequei, então Deus está triste. E isso nos faz se afastar muito da graça de Deus. Faz a gente negligenciar a graça. E isso é horrível. Por isso eu quero abrir os seus olhos. Se você vive, tem um coração como esse. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero que Deus me ame mais. Eu tenho uma notícia para te dizer. Deus não te ama mais. Como assim? Ele me amava e parou de me amar? Quer dizer que Ele não me ama mais? Como assim? Deus não te ama mais. Deus não te ama menos. Porque o seu amor é incondicional. Glória a Deus. O que acontece? Quando a gente peca, aliás, quando a gente faz alguma coisa boa, o que a gente acha? Como se viesse um anjinho do ladinho e falasse assim, mandou bem, hein? Isso aí. E aí a gente assume isso como se fosse, tá vendo? Eu sou espiritual. Aleluia. Glória, coisa. Eu gosto da palavra do Senhor. E a gente fica feliz porque a gente fez algo bom. Do outro lado, quando a gente peca, e aí vem o diabo, tá vendo? Seu mentiroso, seu isso, acusação. E aí você fica mal. E a gente acha que Jesus tá assim pra gente, nossa, morri pra fazer isso. Morri na cruz pra você fazer essa parada de novo! Não, vem falar comigo depois. A gente olha para um Jesus assim. E aí a gente entende. Vocês adoram a um Deus que vocês não conhecem. Porque quando a gente faz algo bom, Jesus está lá. Muito bom, filho. Eu te amo. A gente faz algo bom, não é a gente que faz. É Cristo, é o Espírito Santo que faz através de nós. E Jesus está lá, eu te amo. Faz algo de ruim, Jesus está lá, eu te amo. Aleluia! Eu morri por causa disso. Ele não deixa de te amar. Aliás,
Nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o vir, nem o porvir vai te separar desse amor. Glória a Deus. Aí tem alguns pregadores que, de forma totalmente errada, falam: somente você pode se afastar desse amor. Não, você é refém. Porque em Salmos diz que se você montar sua casa no alto da montanha, ou for no mais profundo da terra, Ele está lá. Amém. Você consegue entender que você é refém desse amor, mano? Velho, que louco, mano. Não tem o que você faça. Aí você fala: opa, tô gostando. Porque afinal de contas, né? Se Jesus me ama quando eu faço besteira, gostei desse cara. Aí você vai em Romanos, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí os romanos Paulo falando para os romanos, capítulo 5: que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Pecaremos para que a graça abunde? De forma alguma! Você que morreu para o pecado, como ainda vai viver para ele? Quando você entende que Jesus morreu por você e não tem absolutamente nada que você faça, Ele vai te amar. Isso não te dá folga. Isso não faz, quando você entende isso, isso não faz de você um folgado. Isso faz de você um: meu Deus, o que eu posso dar diante de tamanho amor? Nossa, não, Jesus, não. Misericórdia, não. Eu te amo. Agora, tudo que eu fizer vai te glorificar. Amém. Só que para isso, não tem que ser eu te falando. Eu estou aqui tentando, pedindo Espírito Santo, me ajuda para que você possa compreender. Mas não sou eu quem fala. Abre tua Bíblia em Mateus. Capítulo 16. Começando a entrar um pouquinho em namoro, falando sobre relacionamento. E quando eu falo namoro, diz tudo, tá? Namoro, noivado e casamento também. Primeiro ponto: você precisa compreender o Evangelho. Você precisa entender o que de fato é ser crente. O Lucas falou aqui, questão de ranço. Irmão, você não tem que ter ranço de ninguém. Essa palavra não deve nem se nomear em você. Porque a Bíblia é clara: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe ranço. E se existe algum ranço no seu coração, é seu inimigo. Não trate com brincadeira isso. Assim como às vezes a gente brinca do pecado da gula. Ah, irmão, estamos aqui no churrasco, aqui depois vai comer. Né? Estou com fome, irmão, vou comer um pouquinho mais, vou pecar aqui, ó, com gula. Não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. Se você for em Gálatas no capítulo 5, olha onde gula, o que rodeia a gula? Homicídio. Um monte de pecados que leva para o inferno. Então, a gente como crente tem que pegar a palavra e tratar com seriedade. E você só vai tratar a palavra com seriedade quando não for eu, não for o pastor, mas for o próprio Deus falando para você. Somente nesse ponto, somente nesse momento você vai entender que ranço, você está louco? Eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que amar as pessoas. Mas não vou com a cara dele, problema meu. Então Jesus, quebra o meu coração, porque é mau e ruim. Eu tenho que ser como Cristo é. E Cristo deu a vida por todos, até aqueles que cuspiram, até aqueles que lhe bateram, até aqueles que falaram: ei, se for, desce aí, você não é o filho de Deus? Irmão, se fosse eu descia. Eu descia e falava: e aí? Tô aqui, e aí?
Você não descia? Mostra como a gente é mau. Então a gente tem que olhar para a gente mesmo e entender o que nós de fato somos. Quando a gente entender o que a Bíblia diz a respeito de nós, fala, nossa, mas a Bíblia detona a gente assim? Mas calma, misericórdia e graça, amor sobre nós. Porque a gente ainda está nessa carne, nessa carcaça. Como mencionado também, Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai em espírito. E se você andar em espírito, o que é andar em espírito? Da outra pregação, mas conhecendo a palavra de Deus, andando conforme a palavra de Deus, então você não cumpre os desejos da sua carne. Verso 17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses dois se opõem um ao outro para que você não faça aquilo que você quer. Agora vamos lá nesse texto. Mateus capítulo 16, a partir do 13, super conhecido. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pergunto a vocês. Jesus ele está com os seus discípulos e ele pergunta: pessoal, o que estão falando de mim aí? O que o pessoal está falando a meu respeito? Pergunto a vocês. Jesus tinha crise de identidade? Ele sabia muito bem quem ele era. Por que ele perguntou? Para ensinar como você vai saber quem você é. O Lucas falou a respeito disso, que a gente precisa se conhecer. Não sou eu quem vai dizer quem você é. Não é o pastor quem vai dizer. Não é seus pais e nem você. Vamos ver quem vai falar. E eles lhe responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Pausa de novo, deixa eu explicar. Jesus ele faz essas duas perguntas, só que ele usa duas dimensões. A primeira é para o pessoal de fora. Ei, o que o pessoal de fora está falando? Aí que ele, se fosse hoje, a gente ia falar, é algo assim. Gente, entra no Twitter aí, bota a hashtag Jesus, vê o que estão falando a meu respeito. Ele pergunta para o de fora. Aí a gente ia responder. Aí ele fala, tá bom, fecha aí, guarda aí o celular. Agora, e vocês, que andam comigo, que comem do meu lado, que dormem ao meu lado, que estão sempre, afinal de contas, vocês são discípulos. Ele está falando com discípulos, não com fãs, hein? O que vocês dizem ao meu respeito? Aí, alguns poderiam lembrar de músicas e falar aquilo que ouviram na música. Só que, houve algo mais profundo. Verso 16, respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue te disse, mas o próprio Pai que está nos céus. Aleluia. Pausa. Quando Jesus ele vira para os seus discípulos, ou seja, nós, e pergunta: e aí, quem sou eu? A gente tem que resgatar nas nossas experiências. Pensa aí. Para você, quem Jesus é? Responde na sua mente. Quem Jesus é? Essa resposta, ela vem baseada em quê? Você ouviu numa música? Você teve uma experiência nisso? Ou você viu na palavra? A gente tem que entender que só existe uma forma de conhecer Jesus. Não é indo num culto de oração, não indo num culto da palavra, não é indo subindo no monte. É lendo a Bíblia. É só assim, eu quero conhecer Jesus. Você canta essa música. Se depois você não for ler a Bíblia, você é um mentiroso. Ok? Porque não adianta a gente cantar, quero conhecer Jesus, e ficar por essa. Não cante. Está sendo difícil, gente? Estou sendo duro? Eu estou batendo, mas é com amor, tá? É com amor, tá, gente? Sabe por quê? Porque eu já levei muita pancada de Jesus.
Se Jesus bater em mim, gente, é bem melhor eu bater em vocês. Glória a Deus. Vai por mim. Eu estava orando, no meu quarto, fui buscar Deus. Era um dia frio assim também. Então me ajoelhei no meu quarto e fiz a minha, como eu posso chamar? Manual ou estratégia de atrair a presença de Deus. Se você tem, eu quero desmontar ela hoje, revelando como era a minha. Ajoelhar. Porque ajoelhar quer dizer que eu estou, em humilhação. Então vou ajoelhar, porque Jesus vai olhar e falar: o cara ajoelhou, então é coisa séria. Abrir os braços, porque abrir os braços é espiritual. Fecha o olho, cara de banheiro. E era a minha forma de buscar. Oh Jesus, querido, vem. Oh Espírito Santo, como eu te busco, Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, vem, eu te amo. Oh Jesus, Jesus, oh Pai, vem. Nada. Eu não sentia nada, absolutamente nada. Passou meia hora, eu falei: ok, Jesus deve estar atendendo a oração do pastor. Levantei, pá, cobertor, entrei, botei a primeira perna. O Espírito Santo falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: vixe. Então, Jesus, assim, eu estava orando lá, tal, não sei o que, e o Senhor não vinha, não sentia nada. Então mas assim, não estou chateado não, eu creio no Senhor, está em paz. Fernando, desde o momento em que você dobrou o joelho, eu já estava aqui. Agora a minha pergunta para você é: você precisa sentir para me adorar? Ou seja, a sua adoração não é baseada naquilo que você crê, mas naquilo que você sente. Então você precisa de um estímulo para adorar. Então não é fé. E sendo que a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então você não tem, a sua adoração é uma adoração que busca uma barganha. Você está cantando, você está dizendo que eu sou santo, esperando que eu te toque. E se eu não fizer isso, significa que eu não estou aqui? Malandro. Eu pulei, eu não ajoelhei, eu deitei no chão, de cara no chão. Mas por quê? Porque eu tive essa experiência que Pedro teve. Não foi um pastor que falou para mim. Não foi um líder. Não foi um missionário. Não foi um cara que veio lá, sei lá, de Uganda trazer uma palavra tremenda. Foi o próprio Deus. Aleluia. Baseado nas Escrituras. Não é baseado em sentimento. Crente não tem que viver baseado em sentimento. Lucas também falou a respeito do amor. Amor, querido, não é sentimento. Ah, não, eu não sinto. Irmão, você não tem que sentir nada. A Bíblia fala: ame, obedeça. Não é sentimento. Ah, mas eu não sinto de ir orar pelo pastor. Vocês têm noção do que o pastor aguenta, mano? Ficar atendendo o telefone de vocês chorando de madrugada? Tendo que cortar pelo de ovelha, aquele fedor que nós temos? Quantas vezes você parou para orar por ele? Quantas vezes vocês fizeram rodinha? Fala: pastor, entra no meio que você vai pegar fogo agora. Cobre a vida dele, cobre a casa, cobre a família, dá sabedoria, faz com que ele... E essa oração é totalmente esperta, porque você orando por ele, quanto mais ele for conhecedor da revelação da palavra de Deus, mais vocês recebem. Quanto mais você fortalecer ele, mais vocês são fortalecidos. Então é uma oração interesseira. Cubram. É mandamento, não é sentimento. Ame. Ponto. Jesus não está falando assim: olha, se possível, se tiver se tiver como, ama seu próximo. Não. Ele fala: ame. Então, ame amando. De mandar e de amar.
ame amando. Pedro pega e vira: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja bem, você quer saber quem você é em Cristo? Não espere uma experiência com choro. Gente, essas experiências são maravilhosas, eu já tive várias. São maravilhosas. O problema é que a gente valoriza as experiências, os sentimentos, e não o fundamento. Sentimento passa, é passageiro. Fundamento permanece eternamente. As palavras do Senhor permanecem para sempre. É isso que a gente tem que fazer o nosso chão aqui. Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne e sangue te revelou. Ou seja, não foi um pastor, não foi um líder, não foi um sacerdote que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. Aí no verso seguinte ele fala: também eu te digo quem você é. Você falou quem eu sou, agora é minha vez de falar quem você é. E ele não fala Simão Bar-Jonas, ele fala: tu és Pedro. E sobre esta, tem que ter um entendimento aí. Jesus, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a gente for no grego, na língua original da escritura, ele fala assim: tu és Petro, e sobre esta pedra. Petros, a palavra grega que significa uma pedra, uma pedrinha, que faz conjunto como se fosse um tijolo. Petra é a principal pedra de esquina que sustentava. Jesus é a pedra principal. A gente é a pedrinha. Só que Pedro, ele recebeu de Jesus a identidade de quem ele é. Só que primeiro ele precisou ter a revelação de quem Cristo é. E ela vem através de Deus. E hoje, na nossa época agora, nós temos a revelação escrita. O que falta para a gente é a revelação espiritual destes textos. Em Coríntios, 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 2, verso 14, diz que a palavra de Deus ela tem que ser interpretada espiritualmente. Ela é espiritual, somente os espirituais que conseguem discernir, porque para o homem natural ele parece loucura. Então é espiritual. Em João capítulo 14, quando Jesus está prestes a ir, ele fala o seguinte: fica tranquilo, mas porque virá o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ensinar todas as coisas. O que é ensinar todas as coisas? Quando você estiver lendo a Escritura, quando você estiver lendo a Bíblia, e tiver aquele texto, mano, o que esse texto quer falar? O Espírito Santo te ensina. E vos fará lembrar é quando você estiver no dia mau, e o Espírito Santo trouxer à sua memória um texto que vai transformar aquela situação. Vou dar um exemplo para vocês. Gálatas capítulo 5, verso 9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. O que isso acrescenta na tua vida? Você é padeiro? Faz bolo? O que isso tem a ver na minha vida? Eu estava lendo o texto e passei por esse versículo: e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Vamos ler esse texto para não ficar só na minha palavra, né? João capítulo 14. Verso 25, vou ler a partir do 25. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos, primeiro, ensinará todas as coisas,
E segundo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, vos ensinará todas as coisas. Um pouco de fermento levado a toda a massa. O que isso tem a ver na minha vida, mano? O Espírito Santo me ensinou. Sabe o que é um pouco de fermento levado a toda a massa? Fermento não é pecado, mas pode te levar a pecar. Em Hebreus capítulo 12, fala para a gente correr se desprendendo das coisas que nos enrolam. Esqueci a palavra que usa ali. Dos embaraços. Embaraço não é pecado, mas ele te impede e pode te levar a pecar. Um exemplo. Sabe o que é fermento? Você está lá no Instagram. Aí, passando, tal, a foto da hora. Opa, gatinho, legal. Tal. Opa, um cachorrinho agora. Curti. Ah, que fofo. Curti. Aí, opa, irmã foi na praia nesse feriado. Que benção. Ô, glória. Deixa eu ver, tem mais foto aqui. Oh, aleluia. Isso é fermento, irmão. Você vai guardando aquilo. Vai guardando aquilo. Aí dali a pouco você está em outro lugar. Aí você vai para outro lugar. Fermento, um pouco de fermento. Leveda a massa que é a sua carne. Sabe o que é fermento? De repente entra na igreja. Aí aquele amigão, você vai, a sua irmã. A irmã chega lá para escolher um nome aqui. Josefa. Tem alguma Josefa aqui? Não? Amém, glória a Deus. E aí com a Clementina, olha aí. Tem alguma Clementina? Tem alguma Clementina? Não? Não? Beleza? Então a Josefa, que é muito amiga da Clementina, chega. Oi, irmã, paz do Senhor. Tá? E a Clementina passa direto. Assim, oi, tudo bom? Aí ela, nossa. Gosto tanto da Clementina e me trata assim. Nossa, que absurdo. E a Clementina fora. Fica parada ali. Nossa, nem vou falar nada. Passou assim, só me deu um oi mó xoxo, eu vim cheia de amor para dar de Deus, aqui estou espiritual aqui. Aí chega outra irmã, fala, o que aconteceu? Estou vendo você aí meio assim, meio incomodado. Não, meu, a Clementina, ela, fui cumprimentar ela com mau amor e ela mó mal. Aí a outra começa, ela tá meio estranha mesmo. Ó o fermento. Né, irmã? Ela tá meio mal, mas não, peraí, tô pensando aqui, só falta ser um negocinho que eu fiz outro dia, mas é muito ridículo, é muita infantilidade, pelo amor de Deus. Não, mas ó, você sabe que a Clementina é meio infantil mesmo. Fofocando. E aí você muda a câmera, vem pra Clementina, e a Clementina assim, meu Deus do céu, e agora eu perdi o emprego. Fermento. Um pouco de fermento levado a toda a massa, ou seja, um pouquinho de coisa. Se a gente não ficar ligeiro, mano, o diabo é astuto. A gente tem que ser muito ligeiro. Muito ligeiro. Para saber lidar. Quer ver outra coisa? Ele vos ensinará. Você fala, tá amarrado? Você fala? Tá amarrado em nome de Jesus? Você fala? Quem fala? Levanta a mão, só para eu ter noção. A maioria fala. Tá amarrado em nome de Jesus. Está repreendido, sei lá o que. Está amarrado. Por que você fala está amarrado? Fala. Por que você fala está amarrado? Não sabe? Por que você fala então, mano? Que poder tem não estar amarrado? Você acha que você está lá de boa, com o seu ioiô. Bendito é o nome do Senhor. E aí vem a tentação. Olha a tentação aqui. Aí sei lá, né? Cheio de Deus e fala, tá amarrado em nome de Jesus. Aí, meu Deus, estava quase conseguindo. Faz sentido? Não tem poder espiritual, não tem base bíblica nenhuma. O único momento que fala sobre o amarrar é o valente ser amarrado. E está falando de Jesus. Não está falando para você. Agora, se você for em Mateus capítulo 4, você vê
tentações de Jesus. Ele foi tentado 3 vezes. Na primeira, ele tinha feito um jejum, 40 dias. O que o capeta falou? Bom, o cara deve estar com fome. Então Jesus transforma essa pedra em pão. Está com fome? Você não é o filho de Deus? Transforma em pão aí. O que Jesus respondeu? Está amarrado. É isso que ele falou? Eu repreendo? Ele falou isso? O que ele respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele recitou um versículo. Aí o capeta falou: entendi, tô ligado. Beleza. Chega aí, vem ver um negócio aqui. Ó, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu te dou. Foi me dado, eu te dou. Se prostrado me adorar. Aí ele falou o quê? Está amarrado. Está escrito. O que está escrito? Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Aí o capeta falou: então você está usando a Bíblia, entende? Chega aí, vem cá. Vem cá. Aqui em cima, ó. Se joga lá embaixo, está falando da Bíblia? Se joga lá embaixo. Porque a Bíblia diz em Salmos que Ele dará ordem aos seus anjos, nada vai acontecer com você. Você vai descer lá com uma pluma. Então preste atenção. Não basta somente conhecer versículos bíblicos. Tem que ter a revelação da palavra. E revelação não é: Deus está me falando um negócio aqui, irmão. Irmão, esquece isso. Revelação está lá. Quando alguém chega para mim: irmão, eu tive uma revelação de Deus, eu já pergunto: que livro e que versículo? Conta para mim. Tem uma revelação para você. E aí, se joga lá embaixo, porque a palavra diz que você pode se jogar, não, né? A Bíblia você está falando da Bíblia aí. E aí, como é que a gente resolve isso? Aí Jesus fala assim de novo: está escrito. O que está escrito? Não tentarás o Senhor, meu Deus. Nas 3 vezes ele falou: está escrito. Em nenhum momento ele falou: está amarrado. Em nenhum momento ele falou: te repreendo. Ele usou a palavra e depois, até no último, ele falou assim: vai embora, diabo. Porque também está escrito. Sempre ele usa a palavra. E é por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Agora, você não precisa mais falar está amarrado. Você precisa ver um versículo que confronte aquela situação. Você está ansioso? Não estejais ansiosos com coisa alguma. Antes as vossas preocupações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E o Deus da paz guardará o seu coração e mente. A paz que excede todo entendimento. Você está ansioso? A palavra. Bíblia. Por isso que a gente precisa conhecer Bíblia. E à medida que a gente vai conhecendo Ele, o Espírito Santo ensina. Segunda parte, Ele vos lembrará de tudo quanto você tem dito. Eu estava descendo com o meu carro, uma rua ali perto de casa, e aí eu vi um motoqueiro estava tentando entrar na rua, ninguém dava espaço para ele entrar. Eu falei: poxa, o que são 5 segundos da minha vida, né? Parei, falei: ô motoqueiro, por gentileza. Ele pegou: ô, obrigado. Veio aquela buzinadinha: ô, é nóis, estamos juntos. Entrou, eu gatei primeiro, comecei a acelerar. Uma doida entrou com tudo. Vrum, eu, opa! Segurei o carro, brequei e falei: meu Deus, minha senhora, pelo amor de Deus. Veio aquela buzinada, ela, né, o carro dela, baixou o vidro, botou o bracinho para fora e mandou aquele dele. Que não é esse. Eu não sei quão espiritual vocês são, mas eu pensei: como eu vou fazer ela capotar o carro? O que eu fiz? Eu peguei o carro e acelerei atrás dela. Eu não valho nada. E fui com tudo. Velozes e furiosos. E aí, sabe o que me... Olha como a gente não vale nada, irmão. Sabe o que me dava prazer? Olhar o retrovisor dela. Ela estava desesperada.
Eu estou falando isso aqui, mas não estou falando, olha, eu fiz. É a maior vergonha para mim. Eu estou me expondo para mostrar como a gente é, a nossa natureza. Eu indo atrás dela, eu estava sozinho no carro, o Espírito Santo aparece. No banco do carona, né? E aí, Fê, tudo bom? Tudo. Posso falar duas coisas? Quem sou eu para impedir? João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Inclusive a velocidade. Segunda coisa. Gálatas 2,20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus, que me amou e morreu por mim. Falou. E aí começou a vir. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. E aqueles versículos foram no meu coração. E eu... Diminui a velocidade e vi meu coelhinho ir embora. Irmão, eu continuava com raiva em meu coração. O meu desejo era continuar indo atrás. E olha que loucura. O que eu ia fazer, irmão? O que eu esperava? Que eu chegasse atrás dela, ela parasse o carro, abrisse a porta e falasse assim, pelo amor de Deus, me perdoa? É isso que eu queria. Porque eu não valho nada. E se eu não tiver consciência de o quanto eu não valho nada, sem Cristo, eu não consigo olhar para Ele com adoração. E aí eu parei o carro e falei, Jesus, eu continuo com raiva em meu coração. Eu queria fazer isto e isto com ela. Eu queria prejudicar ela. Mas a tua palavra diz para amar o próximo. Não é para fazer escolha. Então eu vou obedecer. Eu escolho, é aí que você escolhe adorar. Sabe por quê? Sabe como você adora? Quando você faz algo conforme as Escrituras. E você só consegue fazer algo com relação à Escritura se você a conhece. E aí eu fui lá e peguei no meu... Fui devagarinho, com raiva. A raiva demorou ainda para passar. A raiva é emoção, é sentimento. A palavra é fundamento. Ela permanece para todo sempre. Aí eu me pergunto agora, e se eu fosse com tudo atrás dela? E se ela fosse uma delegada? E se ela atravessasse o farol vermelho e eu prejudicasse ela? E se eu passasse no farol vermelho e alguém me batesse? A que custo? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. E obedecer, às vezes a gente confunde com concordar. Eu posso chegar... Como é seu nome? Seu nome? Gustavo? Eu posso chegar para o Gustavo e falar assim, Gustavo, ó, tá aqui minha carteira, abre, tudo que tiver é teu. Vai encontrar alguma coisa? Não, muita coisa. Mas, o que ele vai falar? Ok, tá bom? Ele está obedecendo uma ordem? Não, ele está concordando. Porque é o que ele quer também. Obedecer é quando eu falo algo para ele que ele não quer fazer. Mas ele enxerga autoridade, amor, respeito e obedece. Quando tua mãe fala, limpa o quarto, inicialmente você começa a obedecer por medo. Lá na frente, quando você amadurece, você começa a obedecer por amor. Você fala, mano, olha o que essa mulher já não fez por mim, velho. Arrumar o quarto é o mínimo. Só que eu preciso entender primeiro, ou seja, amadurecer, para poder enxergar aquilo que ela fez por mim. O amadurecimento cristão é a mesma coisa. Você precisa compreender aquilo que ele fez por você. E aí você não peca, não por medo de ir ao inferno, mas porque você ama esse Deus. Tem uma frase de uma mulher chamada Rábia, na época de 500, acho que até antes de Cristo, que fala assim, se eu te adorar por causa dos céus, me exclui do céu. Se eu te adorar por medo do inferno, me queima no inferno.
Mas se eu te adorar por quem tu és, não me escondas a tua face. Por amor. A gente tem cantado muito baseado em sentimento. Quando eu te vejo, eu sinto, eu desejo, eu quero, e não Ele é, Ele é, Ele é. Salmos, no capítulo 24, verso 6 diz que esta é a geração daqueles que te buscam a tua face, ó Deus de Jacó, a tua face. Mas parece que há uma geração que busca as suas mãos. Ensinar e lembrar, mas para isso a gente precisa conhecer. A gente não pode ser aquele jovem que chega para o pastor e fala: pastor, ora por mim porque eu vou fazer Enem amanhã. Ah é? Você estudou, filho? Pastor, você é muito carnal. Eu creio no Deus da revelação. Vou estar lá: Senhor, responde A, B, C ou D. É B? B? Acho que não é B não, B de burro. O Espírito Santo não vai te lembrar de algo que você não leu. Ele vai te lembrar de algo que você leu e meditou. Salmos, verso 2, aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita. Não é ler, naquele medita. Ele vai te lembrar desses textos na sua vida. E quando você, à medida em que vai conhecendo a Escritura, você entende. Já aconteceu com você? Você está lendo a Bíblia, está lendo lá, sozinho, de repente você... Entendi, mano. Tava aqui o tempo todo, velho. Como é que eu não tinha... Mano! E aí dentro tem outro versículo, aqui, ó. Já aconteceu com você? Bem-aventurado é você, porque não foi nem carne ou sangue te revelou, mas o próprio Pai. É mais disso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Porque isso define quem você é. Porque quando o diabo chega e falar: você é o derrotado, você é isso, você é aquilo, aí você vai lembrar: mas a palavra de Deus diz que eu sou isso. Você não vai falar: está amarrado, diabo. Você vai falar: está escrito. Ele me ama. Aí, ó, seu pecador, tá vendo o seu pecador? Pecou. Mas está escrito, 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Você pega a Bíblia e esfrega na cara do capeta. E aí você entende: sujeitai-vos, pois a Deus. Resistir, olha que engraçado. Sujeitai-vos, pois a Deus. Resistir ao diabo através da palavra. E aí sim, ele fugirá de nós. Amém. Aleluia. Faz sentido? É o Evangelho de Deus. A gente precisa ter revelação aqui. As pessoas às vezes me perguntam: Fê, um profeta, uma profeta teve uma revelação que era para eu terminar meu namoro. Eu falo: não termine. Sabe por quê? Porque a revelação de Cristo, toda ela é baseada nas Escrituras. Se ela chegar para você e falar: olha, por causa a Bíblia diz isso, e você está agindo assim, a Bíblia diz isso, você está agindo assado, baseado nisso, então termine, aí é uma coisa. Porque é baseado na Escritura e não no eu acho, eu sinto. Nós temos que viver a vida menos eu sinto e mais está escrito. Menos eu sinto. Sabe por quê? Porque o nosso coração é terrivelmente enganoso, a Bíblia diz. É desesperadamente enganoso. Irmãos, antes de começar a namorar com a Fran e agora casado, eu tive palavras de Deus com outra menina, revelações. Uma delas, linda, olha só se você não queria uma palavra dessa na sua vida. Comecei a orar com uma menina, e aí veio uma mulher e falou assim: eu tive uma visão de Deus aqui. Pois fale. Eu vi você e ela pregando de mão dada, e aí vocês começavam a sapatear, e o pó de ouro enchia a casa de Deus, e a glória de Deus tomava o lugar. Uou!
Deu tudo errado essa menina. Estaria Deus sendo mentiroso? Não. Ao contrário, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, por isso que eu falo, quando alguém falar assim, tem uma palavra de Deus para você, você já fala, ótimo irmão, meu irmão, fala para mim onde é que está. É baseado no quê? Porque sólido é isso. Às vezes na ânsia de cuidar de alguém, a gente dá atenção ao nosso sentimento, que é volátil, e não a palavra, que é uma rocha. Onde você vai construir sua casa? Na rocha ou no volátil? Na Escritura. Mantenha a sua casa na palavra. Só que para isso você precisa meditar. Isso aqui é o fundamento para você ter um relacionamento que glorifica a Deus. Preste atenção. Quando você entende o Evangelho, você começa a viver. Quer eu coma, quer eu namore, quer eu beba, quer eu namore, quer eu noive, quer eu case. Tudo que eu fizer glorifica a Cristo. Tudo que eu fizer. As pessoas às vezes me perguntam, Fê, a gente está orando para saber se é de Deus. Sabe o que a gente tem feito, irmãos? Eu não sei se aquela pessoa é de Deus para mim. Eu estava na Bahia, Vitória da Conquista, me fizeram essa pergunta. Fernando, quando você soube que a Fran era a mulher de Deus para a sua vida? Eu falei, eu nunca soube. Eu fiz ser. Como? Eu fiz ser. Quando este relacionamento não visa suprir as minhas carências, antes glorificar a Cristo. Quando eu faço com que esse relacionamento não seja para toques e desejos, que a Bíblia fala, jovem, foge dos desejos da mocidade. José correu. Quando eu espelho exatamente o que a Bíblia fala no meu namoro. É isso. É dessa forma. Você quer saber o que acontece hoje em dia? A gente transfere responsabilidades para Jesus. O jovem e até o adulto é louco para fazer isso. É louco. Será que é de Deus? Quantas mensagens eu já não recebi, Fernando? Olha, a pessoa teve uma palavra, falou que era de Deus e não sei o que, a gente orou por tanto tempo e Deus falou que era dele e agora a gente terminou, a pessoa me traiu e isso e aquilo. Ué, não era de Deus? Filho, é nossa responsabilidade. Isso que a gente tem que entender. O que Cristo tem a revelar já está revelado. Basta a gente ler e ter a revelação dada por Deus através da palavra. Você quer saber se você quer ou não namorar? Pega uma folha, traça um risco no meio e começa. O que a Bíblia diz? Tem que namorar homem, mulher. Sou homem, ela mulher. Check. Eu sou cristão, conheço a palavra de Deus. Ela... Então, ela não conhece Jesus, ela não tem uma... julgo desigual. Já não está batendo. Você não precisa gastar, e entenda com muita atenção o que eu estou dizendo, hein? Você não precisa gastar tempo de oração para saber se é ou não é de Deus. Você precisa gastar tempo lendo a Bíblia para saber se é ou não é de Deus. E o contrário, não se pergunte, é de Deus. Pergunte para você, a pergunta não é para Deus. Não é, Deus, é do Senhor esse relacionamento? Ele está lá de cima olhando assim. Então, na verdade a pergunta é minha. Esse relacionamento é para mim? Não é de Deus, mas é para Deus? E essa resposta é você quem dá. Ela só pode ser respondida mediante a palavra, mediante atitudes, mediante a obediência, mediante a compreensão do Evangelho. O que hoje acontece, por que eu li esse texto de onde Pedro aponta quem Jesus é e Jesus fala quem Pedro é?
Porque é isso que a gente precisa, queridos. A gente precisa primeiro conhecer quem Jesus é, para depois pensar em ter um namoro. Você precisa ter a revelação dada por Cristo, de quem Ele é. E aí quando você falar quem Ele é, Ele vai falar para você quem você é. E quando você entender, não do pastor, não, mas você é legal, você é bonito, você tá bom. Você depender de curtidas, enquanto você viver uma vida assim, você não está pronto. Porque você sempre vai depender de terceiros para dizer quem você é. Quando Cristo disser quem você é, ninguém precisa falar mais nada. Ah, você é ruim. Eu sei, a Bíblia diz isso, mas ainda assim Ele me ama. Ah, mas você é bom, hein? Não, quem faz as coisas em mim é Cristo, porque não vivo mais eu, é Ele quem vive em mim. É Ele quem faz essas coisas, a glória é para Ele. Quando você se conhece, aí sim você pensa em conhecer outra pessoa. O que acontece muitas vezes hoje é o jovem que não se conhece, não conhece o Evangelho, aí ele quer conhecer outra pessoa. Aí a outra pessoa que também não se conhece, não conhece o Evangelho, eles se dão as mãos e querem andar juntos. Um cego guiando o outro. Qual a probabilidade disso dar certo? Minúsculo. Se conheça. E você só se conhece de verdade quando você conhece Cristo. Quando você conhece Jesus através da Escritura. Através da revelação da Escritura. Quando eu digo revelação da Escritura, é aquela experiência. Você está lendo e você... entendi. Isso é revelação. E quando você começa a ter essas revelações, você começa a entender quem você é em Cristo. Aí sim, você tem condições de pensar em se relacionar com alguém para ter um propósito. Tem muita gente que está afobada em namorar, porque olha para o lado, todos os amigos estão namorando. Aí fala, meu Deus, todo mundo está namorando, até a fulana, que é feia cá entre nós. Pô, eu tenho aqui, eu trabalho, ganho mó grana, a mina gosta do fulaninho ali que não tem nada na vida. Eu aqui, ó, trabalhador, homem responsável. Eu estava, como eu falei, eu sou chileno e durante um tempo eu tive um problema com meus documentos no Brasil. E isso me impossibilitava de trabalhar, porque eu não tinha como tirar a carteira, de estudar, porque eu não tinha como tirar os documentos da escola. Nada, eu não tinha RG, não tinha CPF. O que você faz sem isso? Nem um bilhete único você pode. Então eu não tinha essas coisas. Tinha os meus 23, 24 anos e não tinha. Os meus amigos já estavam na faculdade, alguns já terminando a faculdade. E o que na minha cabeça? Bom, eu estudo, eu faço uma faculdade, trabalho e consigo, pagar, ter uma família, ter condições de alugar ou comprar uma casa e coisa do tipo. Então preciso de dinheiro. Só que como eu não tinha nada disso, eu estava preso. Meus 20 e tantos anos eu ficava em casa, não podia trabalhar, não podia estudar, não podia fazer nada. E aí no final de semana que eu ia encontrar meus amigos que estavam na faculdade, quando a gente chegava lá, o que eles conversavam a respeito da faculdade? Me encontrava com eles e tal. E aí isso começou a me machucar. Porque eu era o único que não fazia faculdade. Ai, que triste, estou preso, estou impossibilitado, não consigo. E aí você começa, poxa, mas olha aí, eu estou com 20 e tantos anos e, poxa, estou me guardando, sou virgem. Nossa, e você começa a se justificar. E a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. E você sabe o que é trapo de imundícia? Abrindo um parênteses aqui. Eram os panos que as mulheres usavam na época. Eram mods da época. Quando vinha aquele período vermelho, que as mulheres bem sabem, eram usados esses panos. Isso é chamado, quando jogava fora, era chamado trapo de imundícia. Também eram os panos que envolviam os leprosos. E a Bíblia compara as nossas justiças com isso. Acho que a gente não é muito justo, não. E aí eu começava a me justificar. Poxa, Jesus, mas olha só, eu tenho me guardado.
E eu, na verdade, eu sou chileno, eu nem devia estar no país. Meus pais vieram aqui e me abandonaram. Eu nem tenho culpa de nada disso, Jesus. Tenho me guardado, o Senhor sabe, sou virgem. Está nascendo quase uma antena, eu sou um ET no meio dessa geração. Eu casei com 29 anos, virgem. Minha esposa, 25, virgem. Estava saindo antena. Jesus, estou me guardando, estou fazendo isso. Aí Jesus resolveu aparecer lá e falou assim: vamos trocar uma ideia aqui, Fê. Quer dizer, então, você está me falando aí que você tem se guardado, é virgem e tal, para me glorificar? Sim. Engraçado. José também. E aí agora você está me falando aí também que você nem é dessa terra, né? Você nem é brasileiro. Você devia estar no Chile. Não é culpa tua, né? Você foi trazido para cá. Não foi sua vontade. Sim. Engraçado. José também. Aí agora você está me falando também que você, poxa vida, você foi abandonado, ó, tadinho, né? Foi abandonado, né, pelos seus pais. Sim. Engraçado. José também. E tá ligado que na Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, não te abandonarei, né? É, eu estou sabendo. E você também está sabendo que, tá bom, eu sei, Jesus, que fala que Deus faz o órfão habitar em família, eu sei. Ah tá, eu pensei que precisava falar. Ah, e tem um negócio também, você sabe que você congrega na igreja, eu sei, Jesus, eu congrego na igreja cristã da família, não é à toa. Ah tá, não sei que. Engraçado. Fê, vai ler mais a respeito de José, vai. E tem um detalhe, por que você está olhando para os seus amigos? Eclesiastes capítulo 3. É 3, né? Tudo tem o seu propósito. É 3 ou 4? 3. Tudo tem o seu propósito. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Fernando, o seu tempo não está e nem deve estar na mão dos seus amigos. O seu tempo está na minha mão. Você é meu, não é dos seus amigos. Então, calma. Aquilo foi um bálsamo. Mas veja bem, foi versículo. Você quer saber como Deus fala com você? Versículo. Ah, Deus não fala comigo. Você está abrindo a Bíblia? Porque Ele não para de falar. Ele não para de falar. E aí eu, entendi. Aquilo foi um bálsamo, porque não foi nem carne ou sangue, foi o próprio Pai que me revelou. Então, se você olha ao seu redor, vê todo mundo namorando, não tem nada a ver com você. O tempo de Deus o seu tempo está na mão de Deus. Não fica olhando para o lado. Gente, eu podia ir embora falando, mas eu já extrapolei o tempo. Para encerrar, o seu relacionamento deve glorificar a Cristo. Mas não seja como a mulher samaritana que diz que Jesus falou: vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Porque depois Jesus se revelou à mulher samaritana. E o que ela fez? Ela foi contar para o pessoal da vila dela. E é interessante que ela começou a declarar quem Jesus era. E o pessoal começou a ouvir e falou: a gente quer ouvir esse cara. E foram até Jesus. E quando voltaram para contar para a mulher, olha que interessante, eles viram para a mulher e falaram: já não é mais por aquilo que vocês falaram, o que você falou, mas é porque nós vimos quem Ele é. Ou seja, não vivam mais o Deus do pastor, viva o teu Deus. Não precisa mais o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Diga: o meu Deus, porque eu tive uma revelação de quem Ele é na palavra. Isso é o fundamento. E como você vai lidar com o seu namoro, noivado, casamento? Vem da Escritura. Desculpa me alongar, só um detalhezinho, para vocês terem noção que uma Bíblia fala absolutamente de tudo. Um homem e uma mulher estão namorando, noivos ou casados. A mulher provoca algum problema, aconteceu alguma coisa, ela pisou na bola. O homem ficou chateado, mas a culpa foi dela. Ela que provocou, ela que cometeu o erro e não quer assumir. O orgulho prevalece, os dois viram as costas, ficam chateados um com o outro. Pergunto a vocês, de quem é a responsabilidade de resolver isso?
quem errou? Os dois. A Bíblia diz em Efésios: homem, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por amor a ela. Jesus, ele está subindo o nível de você, homem, porque infelizmente tem muito moleque por aí. Homem, seja como eu fiz. E como eu fiz? A igreja foi quem foi reconciliar com Cristo? Fomos nós que fomos até Ele? É Ele que veio até nós e morreu por nós. Foi Cristo. Quem pisou na bola? A noiva ou Cristo? A noiva. O que aconteceu? A noiva foi até Cristo? Cristo foi até a noiva. Então, homem, é sua responsabilidade resolver a situação. Mas ela pisou. Esquece o mais, filho. É coisa de homem. Namorar é coisa de homem. Não é para moleque. É para homem. Se você não é homem, não tem problema. Pega teu Ben 10 e vai brincar. Tá no teu tempo, aproveita. Não tem problema. Porque homem, tem uma frase que diz isso. Menino que casa pensando em... Menino que casa com mulher não vira homem, destrói mulheres. Homem tem que ser homem. E a Bíblia diz: você tem que amar a sua esposa. E você que é namorado já começa a treinar. Ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, meu filho, é você quem tem que ir lá resolver essa parada. Aí a mulher fala: ô, beleza, gostei, aleluia. O versículo seguinte diz: mulher, respeite, honre o seu marido assim como a noiva ao cabeça, Cristo. Então, mulher, você também tem responsabilidade nisso. Tudo é resolvido mediante a palavra, queridos. Por isso que você precisa... Por isso que eu não fiquei aqui falando: beijo é pecado? Ah, aquilo é pecado? Isso pode? Será que pode, não pode? Filho, não existe pode ou não pode. Existe obedeço ou não. E não é poder ou não poder. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, quem pensa pode ou não pode, está muito na superfície. Está muito na superfície, precisa mergulhar mais. Um crente de verdade, ele vive na liberdade de Cristo. Não é posso ou não posso, é não preciso, não é para mim, não é conveniente, é outra atmosfera. Amém? Amém. Gente, Deus abençoe muito, muito vocês. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado. Sei que a gente tem essa mania de ficar em pé. Sim, se vocês quiserem ficar em pé, fiquem em pé, sentado. Eu gosto de orar sentado, por isso que eu falo. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela única coisa que pode nos direcionar. Senhor, tudo aquilo que a gente compartilhou aqui, se há alguma coisa humana que seja completamente esquecida, mas tudo aquilo que provém da tua palavra seja aproveitado e caia em nossos corações e gere frutos. Frutos que vão glorificar o teu nome. Que a gente de fato, como a gente cantou aqui, a gente entenda que não é por nós, não é para nós, mas é tudo a respeito do Senhor. Tudo é para ti e por ti, Senhor. Tudo é para a tua glória e não para a nossa coisa, para a gente se sentir saudável e confortável. O Evangelho não é para a gente se sentir confortável, mas é para a gente tomar a nossa cruz e te seguir. Senhor, que aqui não hajam fãs de Jesus,
mas apenas discípulos, que vão além do sentimento, que obedecem, que mergulham na Tua Palavra, que meditam na Escritura, que compreendem e têm a revelação dada pelo Teu doce Espírito na Palavra. Senhor, que nós conheçamos e prossigamos em Te conhecer, à medida em que a gente for meditando na Palavra, à medida em que a gente for sentar ali, ter o nosso momento de leitura, de meditação, de pedindo, Espírito Santo, me explica essa passagem, fala comigo a respeito dela, o que ela tem a ver com a minha vida. O Espírito Santo nos leva a um nível de profundidade bíblica, para que a gente não seja mais como meninos, sendo levado por uma onda de ventos e doutrinas, mas sim, nós estejamos presos, ancorados no verdadeiro Evangelho que a Tua Palavra profere. Senhor, que a gente não jogue as nossas responsabilidades, aquilo que a gente tem que tomar de atitude em Ti, mas que a gente, baseado na Escritura, tome autoridade, tome posturas, tome decisões baseadas e pautadas na Palavra, a fim de glorificar aquilo que o Senhor fez, faz e é. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua a falar. Tem tanta coisa que vai ser escutada nesse lugar ao longo desse dia. Que tudo isso seja proveitoso, não para nós, mas para o Senhor. Que todas essas palavras lapidem o nosso coração, quebrem muralhas em nosso coração, para que a gente possa ser encontrado entre aqueles que o adoram em espírito e em verdade, conhecendo e sendo conhecidos por aquele na qual a gente adora. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a gente.